Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Está muito gostoso a presença de Deus aqui nesse lugar. E eu lembro muito bem da palavra que o Senhor nos trouxe no culto da virada do ano passado, em que, desse 2017 para 2018, quem esteve sabe que dizia que o ano do deserto, 2017, tinha ficado para trás, e esse ano, 2018, seria o ano de nós cruzarmos o mar vermelho e buscarmos a nossa terra prometida. A terra prometida é a terra da promessa. Eu vinha meditando, inclusive, essa semana, e como tem vezes que as promessas parecem serem tão longas, parecem que as promessas que Deus faz parecem ser algo tão distante, que às vezes, quando eu vinha ainda cruzando aqui, vindo caminhando para a igreja agora de manhã, eu ainda dizia, como às vezes que os nossos pés parece que se cansam, né? Parece que chega um momento que você fala assim: Senhor, as minhas forças elas estão desaparecendo, e aonde estão as minhas forças? Já não tenho mais. E eu lembrava de uma canção, que inclusive eu quero traduzir. Eu falava com a Kelly ontem, e nós ouvimos uma canção que eu quero traduzir, de uma cantora, que dizia: os pés podem estar cansados, o caminho pode ser longo, mas as marcas na areia elas ficam para trás. Então tem caminhos que produzem marcas, mas essas pegadas elas podem muito bem seguir de caminho para as outras pessoas, para demonstrar que a promessa de Deus, ela pode demorar muito, mas quando Ele vem, é para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Essa semana eu levantava cedo, orava, e sempre eu peço uma palavra para o Senhor. E na terça-feira de manhã, o Senhor me deu essa palavra. Na quarta-feira nós viemos no culto, e eu fiz uma prova com Deus. Eu disse: Senhor, se é para que eu pregue essa palavra no domingo, então na quarta-feira eu não terei oportunidade. Eu estava muito ali quietinho, não tive oportunidade. Então hoje à tarde eu estive estudando essa palavra. Eu vou tratar de passar para vocês o que o Espírito Santo falou no meu coração. Por quê? Porque quando eu li essas palavras em 1 Coríntios capítulo 1, era como se Deus estivesse falando para a igreja de Foz do Iguaçu, para a nossa igreja, para toda a igreja desse Brasil. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, e vamos começar a ler a partir do verso de número 2. A igreja de Deus em Foz do Iguaçu, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, como todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e a paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vocês, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecido em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falte nenhum dom, enquanto guardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo e nosso Senhor. Agora no verso 28, para finalizar o capítulo 1. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir o nada às que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual da parte de Deus se tomou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, gloria-se ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, quero fazer mais uma oração. Pai, eu te peço, Senhor, a revelação da tua palavra, Senhor, para esse momento. Pai, abra nosso coração, a nossa mente para entendê-la. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor acampe anjos ao redor dessa igreja e repreenda todo espírito de distração.
abra nossa mente, o nosso coração para esse entendimento, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode tomar assento, por favor. Hoje à tarde eu comecei a ler um pouco sobre essa palavra, e quando eu comecei a ler e entender algumas coisas, eu pude identificar o que é que o Senhor queria trazer para nós, para esse primeiro culto do ano. Corinto era uma das cidades, se não era naquele momento em que Paulo escreve essa primeira carta, que na verdade não é a primeira, já teve outras cartas anteriores. Ele escreve essa carta para uma cidade que teve um crescimento gigantesco em 120 a 140 anos. Em 100 anos antes de Cristo, a cidade de Corinto tinha sido devastada pelos romanos, saqueada e tinha sido derrubada ao pó. 140 anos depois, era uma das cidades mais imponentes daquela época, uma cidade onde ela era no meio de dois portos, entre dois mares, uma cidade comercialmente muito importante, uma cidade onde havia muito fluxo de pessoas devido ao intercâmbio cultural, o intercâmbio comercial. Como era a rota de navios, havia pessoas de todas as classes, de todas as culturas, de todas as raças, porque era um porto onde se parava para pegar mercadorias e levar de um lado para o outro. Naquele lugar a igreja do Senhor, aonde que o próprio Paulo tinha instituído, e não tinha sido à toa que ele tinha se colocado naquele momento, naquele lugar, tinha morado durante 18 meses naquela cidade, pelo ponto estratégico que ela era. É uma cidade muito populosa naquele então, muito cultural, uma influência romana, da cultura romana e dos gregos também muito grande naquela cidade. Fazia que depois de Atenas fosse os segundos jogos esportivos mais importantes, então havia muitos jovens naquele lugar. Era um lugar onde os filósofos se encontravam, era muito natural e normal as pessoas pararem para ouvir os filósofos falarem, pela influência dos gregos, da filosofia grega naquela cidade. Então Paulo entende e se coloca naquela cidade durante 18 meses, não quando ele escreveu essa carta, mas um bom tempo antes, e começa aí, institui uma igreja naquele lugar, como uma visão missionária e estratégica, de que as pessoas que estavam ali, e viessem a conhecer a palavra, através da igreja. Era uma rota muito rápida da saída da palavra. Paulo, ele tinha uma visão muito aguçada sobre o ministério, sobre a visão ministerial, porque o que ele visava realmente era almas, ele visava a importância que tinha a vinda de Cristo sobre a nossa humanidade, e o que ele queria era pregar verdadeiramente o Evangelho. E naquele lugar, aquela cidade, não somente pela própria cultura em que havia, era um problema muito, a ganância financeira, o poder financeiro também estava naquele lugar, e não só isso, porque os gregos tinham uma cultura de valorizar o corpo, as coisas humanas, as coisas corporais. As estátuas, inclusive, que eram colocadas do deus Apolo, que era um deus grego, até hoje podem ser encontradas naquela região como relíquias, e aonde que nós podemos ver que o corpo era valorizado. E não era só isso, existia um templo numa região muito alta da cidade, aonde havia um templo da deusa Afrodite, aonde havia muitas sacerdotisas do sexo, aonde que elas cultuavam o sexo durante a noite, e durante o dia vinham se prostituir ali naquele lugar, junto aos marinheiros, aos navios que vinham viajantes daquela cidade. Então o que acontecia? Tudo que estava naquela região era algo de muita promiscuidade. E não só isso, bem como a igreja que já estava estabelecida naquele lugar, ela tinha recebido uma influência muito grande, cultural, econômica, daquela cidade. Tanto é que numa das suas cartas, em que Paulo ele escreve, ele dizia que quando ele se colocou naquele lugar, ele começou a trabalhar, construindo
tendas, ele começava a fazer tendas para vender, porque ele não tinha uma ajuda da igreja. A igreja, ele até dizia que ele deveria ter sido sustentado por aquelas pessoas, mas ele, por uma opção financeira, ele começou a construir tendas para poder sobreviver. Então eu comecei a olhar para esse cenário de Coríntios e me pareceu tão identificado como os dias de hoje. Os dias de hoje, a igreja, ela é valorizada pelas possessões, pelos poderes financeiros em que ela tem. Nós mesmos nos fechamos as nossas mãos muitas vezes para ajudar as pessoas na obra do Senhor, ajudar a igreja do Senhor. Nós vemos que tem muitos homens e mulheres que poderiam ser sustentados como missionários, mas acabam padecendo no campo missionário, porque a igreja de hoje é uma igreja que olha para si mesmo, olha para o seu comércio, olha para as suas edificações, olha para o seu corpo, a preocupação de embelezar o seu corpo, a preocupação em atrair a atenção dos outros através da mídia, dessas coisas. E eu digo assim: Senhor, como é tão parecido essa carta que o Senhor está escrevendo, porque se você ler todo Coríntios, você vê a preocupação. Eu dizia, não pode ser que Paulo esteja escrevendo para uma igreja com uma palavra tão doce, assim como ele escreveu, começando essa palavra de Coríntios. Eu não posso entender, não me é semelhante ler o capítulo 1 com o restante de toda a epístola, porque nós lemos como ele diz que ele escreve aos santos de Jesus. Ele diz: eu escrevo a uma igreja a qual foi distribuídos os dons. Eu escrevo a uma igreja em que espera a vinda de Jesus. Eu escrevo a uma igreja, como nós terminamos de ler, pegando as coisas que não são, as coisas destruídas e inúteis da terra, e transformando nas que são. E eu olho para isso, eu digo assim: como Deus é misericordioso conosco, como Deus consegue olhar para uma cidade, para uma igreja nesse estado e de chamar os meus santos. E no capítulo 2, no verso 2, ele diz: a igreja de Deus em Coríntios, aos santificados em Cristo. Paulo fala de algo. Paulo fala o que Paulo está querendo falar nesse primeiro capítulo. E eu quero intitular essa mensagem: o chamado da igreja. Porque ele diz: aos santificados em Jesus Cristo, chamados a serem santos. E continua dizendo: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante, quando você olha, pastor Carlos Alexandre, parece que existe uma contradição no verso de número 2. Por isso que eu esqueci de pedir para vocês não fecharem a Bíblia de vocês, porque olha o que diz. Não sei se o Diogo não colocou, mas escute, eu leio: a igreja de Deus em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Como que aquele que é santificado em Cristo, ele é chamado a ser santo? Ou ele é santificado, ou ele vai se tornar um santo. A primeira coisa que Paulo está dizendo: não existe duas classes de santos, mas existe duas posições dos santos que somos nós. Uma, ele fala da igreja, da eclésia. Ele está se referindo à igreja estabelecida em Coríntio. Eclésia é uma palavra originária do grego que significa aqueles que foram tirados para fora. Olha que coisa tremenda que ele escreve. Se você analisa todo o contexto a qual ele escreve para Coríntios, em que eu narrei no princípio da mensagem,
Ele diz assim: aos santificados em Cristo. Ele está falando de uma igreja posicional, uma igreja que é santificada através do nome do Senhor Jesus. Eu encontrei uma referência para citar para vocês, que é Efésios capítulo 2, verso 2. Olha o que diz: nos quais andastes no passado, no caminhos deste mundo, segundo os desejos carnais, mas pela sua graça nos salvou. No verso 5 e no 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Escute, uma coisa é você fazer parte de uma igreja que foi separada do mundo e estabelecida como eclésia. Nós fazemos parte de uma igreja, os santos de Jesus, os escolhidos, aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A nossa igreja estabelecida na cidade de Foz do Iguaçu, congregamos uma igreja chamada Sementes da Fé. Vivemos numa cidade, num mundo a qual nós estamos sujeitos às tentações. Temos sonhos, temos desejos, e temos muitas, e inclusive, quem sabe quantas tentações carnais. Nós fazemos parte dessa igreja, mas também somos chamados de santo. Somos os santos do Senhor, os separados desse mundo aí fora, e estabelecidos. Temos uma chamada de sermos santos, de sermos os separados, os escolhidos. Para quê? Para levar o Evangelho. E ele continua dizendo: chamados a serem santos. O primeiro santificado é o posicional, e o segundo santo é a chamada que nós temos, que é uma chamada progressiva. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 12, na segunda carta que ele escreve, ele diz assim: mas todos, eu vou resumir um pouco o que isso quer dizer, todos nós que temos o nosso rosto encobertos, nós refletimos como espelho a glória do Senhor, para sermos transformados de glória em glória, na imagem que vem do Espírito Santo de Deus. Ou seja, uma coisa é eu fazer parte dos santos, uma coisa é ser um santo para a glória do Senhor, porque está dizendo aqui que nós somos transformados de glória em glória, mediante a imagem que nós somos refletidas dele. Você não pode dizer que você vai ser salvo, você não pode dizer que você faz parte da igreja. Você pode até fazer parte da igreja que tem o nome de santo, só que a santificação, ela cabe a você. Ela cabe você refletir a honra e a glória de Deus sobre a sua vida, para que você realmente tenha o rótulo de ser chamado um santo do Senhor. Então a primeira chamada que nós temos é uma chamada a nós sermos santos. O que Paulo queria dizer para a igreja de Coríntios, ela queria dizer: sejam santos em todo o lugar. E essa palavra em todo lugar cabe tanto para a igreja de hoje, pastor Carlos, porque a igreja de hoje é uma igreja tão dividida. Aqui ele está dizendo: em todo o lugar invocam, ou seja, ele está dizendo para todo lugar. Não importa se você congrega na igreja Sementes da Fé, ou em alguma outra denominação, ou se é em Foz do Iguaçu, ou lá em São Paulo, ou em qualquer lugar do mundo. Ele está dizendo: nós temos que ser santos aqui, lá fora, em qualquer lugar, em qualquer denominação. Mas nós estamos dividindo a igreja. Nós dividimos a igreja em denominações. Ele diz: aonde vocês estiverem, invoquem a um nome do Senhor. E como pode a igreja de hoje rotular que tal denominação não vai ser salva porque pratica tais práticas, ou porque não segue tal doutrina? A única doutrina que Paulo aconselha a seguir é a palavra do Senhor, e nós nos santificarmos através dela. E como eu posso dizer que um membro da minha igreja não pode ir em uma outra, ou que um membro de uma outra igreja possa vir na nossa?
Como podem pessoas serem impedidas de irem, levarem a palavra em um e outro lugar, ou fazerem a obra em um e outro lugar? A condição que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, para eles serem santos, é que haja somente uma igreja, a igreja dos santos do Senhor. Ele continua dizendo algo tão fantástico. Aqui no verso de número 7, ele continua dizendo assim: de modo que não vos falte nenhum dom, e enquanto guardais a revelação do nosso Senhor Jesus. E no verso de número 9 ele diz assim: e fiel é Deus, porque todos fossem chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Ele diz em todo lugar, e depois ele diz: para que estejamos em comunhão com todos os filhos de Jesus Cristo. Aí tem pessoas dentro de uma mesma igreja, ou em outra, ele começa a dizer: não, fazem grupismo, se fecham, e começam a dizer: eu não aceito a visão do fulano, eu sou contra a visão do ciclano, aquele está certo, aquele está errado, e começam a falar a mal das próprias denominações, das pessoas que congregam com eles, do líder. Porque eu não gosto do líder que cantou aqui de adoração, porque ele está fora da visão, porque ele tem uma barba comprida. Porque agora a moda é pregar de camisa polo, porque eu tenho uma visão diferente. Então quer dizer que todos que usam terno e gravata serão condenados. Existem pessoas de todas as classes sociais, pensamentos, culturas diferentes, em todos os lugares. Paulo chama a que nós como santos tenhamos comunhão como igreja. Eu vejo uma igreja totalmente dividida dentro da própria igreja. A segunda chamada que nós temos é sermos chamados a termos comunhão. A primeira chamada é para que nós sejamos santos. A segunda chamada é para que nós tenhamos comunhão. Tenha comunhão com todos dentro da igreja. Ame a todos, independente de denominação que seja, independente ao ministério que tenha. É momento da igreja do Senhor se colocar de pé e deixar de ser dividida, e termos comunhão e lutarmos por um mesmo propósito. Qual é? Dizia Paulo, de nós invocarmos o nome do Senhor em todos os lugares aonde nós estivermos. Eu invoco o nome do Senhor quando eu estou aqui, eu invoco o nome do Senhor quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu trabalho, ou quando eu vou em uma outra cidade. Nós devemos invocar o nome do Senhor. Paulo chama uma igreja que estava perdida em pensamentos totalmente longe de que tinha sido no seu princípio. Paulo, quando escreve, ele escreve essa carta de um lugar distante, como dizendo: peguem essa carta e que seja um socorro para a sua igreja. Pegue essa carta e diga que nós temos que voltar a santificar. Nós temos que voltar a limpar as nossas vestes, a voltarmos a sermos igreja, ou seja, na raiz da sua palavra, que igreja não seja uma placa denominacional, mas sim seja aquela que seja tirada do mundo, separada para algo, para um propósito. Você e a sua casa foram separados para um propósito. Você tem que começar esse ano de 2018 entendendo que o que há de mais importante na sua vida, e o que você tem que colocar como ponto-chave para a sua vida, a partir de hoje, para o começo do seu ano, não sejam as suas metas financeiras, as suas conquistas, o que você planejou,
A palavra é que nós voltamos e começamos esse ano 2018 com a chamada a qual o Paulo traz ao princípio de sermos santos, de entender que Jesus em breve voltará. Ele diz aqui, ele está dizendo: guardais a revelação, que ele também vos firmará até o fim, para que serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Seja sincero com você mesmo. Se Jesus voltar hoje, você está irrepreensível? Se Jesus voltar hoje, você está com as suas vestes brancas, preparado? Ou a nossa visão é somente: eu vou na igreja porque eu preciso um milagre na minha vida? A igreja primitiva não foi chamada para receber milagre, ela foi chamada para ser santificada. Ela foi chamada para estar com as vestes brancas para a vinda do noivo. E é uma realidade que nós temos que voltar a frisar em nossas vidas, que Jesus voltará buscar a sua igreja, e voltará a buscar uma igreja santificada. E no verso de número 31 ele diz algo: ao fim de que, como está escrito, quem se gloria, gloria-se para o Senhor. Mas ele diz antes, no verso de número 28, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada, para reduzir as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença. Mas vós sois dele e em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós fomos chamados, e se tem algo que motiva a igreja a ser santa, é a esperança que nós temos na vinda do nosso Senhor Jesus. Olha o que João escreve em capítulo 3, na primeira carta de João, no capítulo 3: vede com grande amor o Pai nos tem concebido, de nós sermos chamados filhos de Deus, e que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não nos conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou aqui havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos assim como Ele é, de modo que nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou seja, se tem algo que move a igreja a estar pura e se santificar, é a esperança de que um dia nós o veremos em glória. Se você não colocar na sua cabeça, se você não determinar isso na sua mente, que Jesus virá em glória, dificilmente você conseguirá ir de purificação em purificação. Porque o que João escreve, que o que deixa a igreja pura, santificada, é a esperança de Jesus vir e resgatar a sua igreja. Ou seja, se eu dentro do meu coração realmente não determinar que eu estou na igreja, que eu estou sendo santificado, que eu estou me santificando, não ser para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, alguma coisa está errada na visão do meu evangelho. Se eu não entender que a minha chamada de ser santo é para influenciar alguém, para servir de testemunha para alguém, que a minha santificação não é algo religioso, a minha santificação, eu permanecer limpo e santo, é uma condição para mim ver realmente como Jesus é, como Ele veio e virá em glória. O que Paulo está querendo dizer à igreja de Coríntios é que a condição para ver a glória de Deus é nós estarmos santificados. Então, igreja do Senhor,
para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Entenda que é uma condição para você entrar no céu, é ser santo. Então, se o seu propósito de vir à igreja não é esse, me desculpa, infelizmente tenho que dizer que você tem que rever os seus conceitos cristãos. Nós temos que rever. A igreja tem que rever o seu conceito. Esses dias eu tive um sonho com uma denominação e compartilhei com a minha esposa, aonde numa determinada denominação os pastores levavam as pessoas literalmente para o inferno. E foi um desespero tão grande naquele sonho, porque eu queria fazer algo e não podia, porque era algo que fugia das minhas mãos. Os próprios líderes parece que não entendem mais que o que nós temos que pregar é que a igreja seja uma igreja santa, que nós nos apartemos do pecado. Mas se eu pregar isso, a minha igreja vai ficar vazia. É melhor que fique com 2, 3 entrando para o céu, do que tenha 50 que vá para o inferno. Pecado sempre vai ser pecado, mentira sempre vai ser mentira, adultério sempre vai ser adultério, homossexualismo, prostituição, roubo, engano, não são frutos do Espírito. E você percebe que isso não é tão simples e nem tão fácil, porque você veja aqui no capítulo 11 de João, que conta a história de Lázaro, a sua própria irmã chega desesperada e diz: Senhor, será que se tu não tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido? Ele no verso 26, ele diz algo para ela, e como diz assim: se teve tanto tempo do meu lado, será que você não consegue entender? Que se você crê em mim, mesmo que seja morto, viverá. Ou seja, ele estava querendo dizer: será que o teu olhar humano não consegue ver que isso aqui é muito além das dificuldades que nós temos nesse mundo, das provações que nós temos nesse mundo, nas dores que nós temos pela perda de seres queridos, por uma enfermidade que chega na nossa vida? Será que você não consegue ver que se você acreditar em mim, eu estou falando de algo da ressurreição, e que partilhará comigo da glória? E depois ele diz os 40, será que você não acredita? E eu não te disse, se você crê, você vai ver a glória de Deus. A igreja tem que voltar a acreditar que se ela for santificada, e quando Jesus encostar suas mãos naquele monte e as trombetas soarem, os mortos ressuscitarão das suas tumbas. Será que você consegue imaginar essa cena? Mortos ressuscitando. Temos uma visão distorcida de hoje. A nossa visão é distorcida do Evangelho, porque nós focamos o Evangelho em nós. É o meu ministério, é a minha igreja, é a minha vida, é o que pensam de mim, não é o que pensam de você, é o que você é para o mundo, que são coisas diferentes. Não importa o que pensem, importa o testemunho que você dá, importa o caráter que você tenha, porque ele reflete a glória do Senhor. E é isso que ele dizia em 2 Coríntios capítulo 3. Se você ler o capítulo 3 de 2 Coríntios, ele está falando que a igreja tinha um olhar além de Moisés. Eles olhavam a lei de todas as maneiras, ou seja, eles olhavam a doutrina religiosa, a cara religiosa da igreja, a placa da igreja, mas ele estava dizendo: isso não importa. Tenham a sua cara descoberta, ou seja, arranque a máscara, tenha a sua cara limpa diante de todos e reflita a glória do Senhor. Seja espelho de Cristo.
e seja transformado. Aí ele diz: seja transformados de glória em glória. Ou seja, existe um processo de santificação. Para quê? Para vermos a glória do Senhor. Ele diz no capítulo 3, que nós vemos no final: quem se gloriar, que se glorie no Senhor. Ou seja, eu sou chamado primeiro para ser santo, depois para que eu tenha comunhão, e depois para ser glorificado em Deus. Se você se olhar no espelho, você reflete a glória de Deus? Será que o teu trabalho é para a glória de Deus ou para a glória do homem? Será que o teu ministério é para a tua glória ou para a glória de Deus? Será que a tua chamada é para a tua chamada ou para a chamada que Deus te deu? Aqui está dizendo: para que nada nos gloriemos como homem, nada. Capítulo 30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, da qual a parte de Deus o tomou como sabedoria. E quem se gloriar, glorifique no Senhor. Tudo que nós somos e vivemos é para a glória dele, é uma realidade. E se você continuar lendo, para quê? Porque um dia ele virá buscar a sua igreja. Capítulo 3, verso de número 13. A obra de cada um, escute, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo restaurará a obra de cada um. Escute, aqui está dizendo na palavra do Senhor, que a obra que você faz aqui, não é para a glória daqui, que a obra que você faz aqui, é para que ela seja manifestada no dia da vinda do Senhor. E está cheio de gente querendo aparecer fazendo a obra. O camarada dá uma paz do Senhor para um pobre, ele posta, prega uma palavra e posta que pregou a palavra que Deus me deu. O culto foi tremendo, porque ele pregou. Quando o outro prega, não presta. Quando ele canta, é tremendo, mas quando o outro canta, não cai o fogo na igreja. O ministério que eu tenho é tremendo. Agora quando o outro faz igual, ele não apoia, ele diz: está se levantando para tomar o meu projeto. Vai tomar vergonha na cara e se converter. Vai conhecer a palavra do Senhor e o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aonde diz que temos que ter comunhão com os irmãos. O projeto não é teu, a obra não é tua, Ele é o dono da obra. O que nós temos que ter vergonha na cara de dizer que nós estamos com princípios cristãos falidos. Esse dia eu conversei com um camarada, presbítero Walter, ele me disse assim: oh, gosto de ir naquela outra igreja. É? Que bênção. Mas o que eles pregam lá? Meu Deus, vai me dar motivado, é gostoso demais. Lá eles motivam a gente a vencer. Eu falei: é? E lá eles, a renúncia? Não. Eu falei: meu filho, corre, vaza, foge, porque o Evangelho sempre vai ser renunciar às coisas nesse mundo. O Evangelho vai fazer você vencer o mundo e não vencer nesse mundo. Falei: foge, porque sempre o Evangelho vai ir contra a sua carne. Contra a sua carne, ele vai macetar a sua carne. É o que Paulo diz: o que eu quero fazer, eu não posso fazer. Oh meu Deus, será que você é tão santo que não tem tentação? Mentira! Porque o diabo te tenta todos os dias para te derrubar.
E se você não se colocar em renúncia e dizer: Senhor, a minha carne deseja, e você tem que ser sincero com Deus: eu desejo, a minha carne deseja, mas eu não vou cair, porque o Senhor é mais forte, e eu preciso estar santo para entrar no céu. Eu quero ser uma eclésia, eu quero estar fora desse mundo, eu não quero participar desse mundo. Na própria carta de Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim, no verso de número 5, com isso eu vou finalizar: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará a luz a todas as coisas. Escute, meu amigo, pelo amor de Deus, para de enganar a si mesmo, para de fazer coisa oculta aí fora e ficar na igreja como santo, que não adianta nada, está perdendo tempo. Então vai logo para o mundão de uma vez, ou fica aqui dentro de uma vez. Naquele dia vai vir a luz. Não importa se a tua esposa sabe ou não sabe, se o vizinho sabe ou não sabe, no dia vai vir a luz. E as coisas ocultas das trevas, mas também se manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá a sua parte como recompensa da parte de Deus. Naquele dia. Então não se preocupa se de repente você diz: o pastor não me vê, quem sabe não te vejo. Mas não importa se não te vejo. Se eu não te vejo não é porque não quero, porque eu estou querendo matar o teu, como a gente ouve dizer, não, porque naquela igreja ninguém aparece, só fulano, ciclano e beltrano. Meu amigo, se você soubesse como eu queria estar no teu lugar, eu queria que você tivesse esse microfone aqui. Se você soubesse quantas vezes que a minha carnalidade, o diabo diz: você não pode pegar naquele microfone, porque você ainda não tem pureza para isso. Eu digo: não, eu luto contra a minha carne, mas eu ainda entrarei no céu, porque eu sou um homem cheio de falhas, mas eu quero de glória em glória me santificar. Não te preocupa se você não aparece, você não tem que aparecer para ninguém. Não se importa. O importante é que você chegue naquele dia, como aqui está escrito, dizendo assim: não, aqui está o teu galardão. Quantas vezes eu vi que o teu ministério ninguém via, mas você intercedia pela igreja inteira, fechada num quarto. O jejum que você pagou, não importa, não se preocupa se alguém vê, não deixa de ver, reconhece, não reconhece. A única coisa que você tem que fazer é saber: eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor para o Senhor, que naquele dia você vai ser reconhecido. Não existe evangelho sem renúncia, e não existe reconhecimento sem pagar um preço. Em nada que você faça na vida, em nada. Mas eu creio que no dia em que o Senhor se manifestar, você vai chegar lá em cima e tudo virá à luz. Tudo. Nós lemos: tudo virá à luz. No dia que nós refletirmos em nós a glória dele, para ele, e tudo tem que ser para ele. Então aprenda algo nessa noite: que nós temos uma chamada de Deus. Primeiro, nós temos que ser santos. Segundo, nós temos que ter comunhão. E a terceira chamada é para que a glória dele seja refletida em nossas vidas. Essa é a sua chamada. A sua chamada não é o ministério que Deus deu de profeta, de pregador. Não, esse é o teu ministério. Nós chamamos isso de chamada. Chamada foi para que Deus nos chamou para sermos santos
e para ser da glória dele. E para que nós como igreja tenhamos comunhão. Por isso, tenha comunhão com o teu irmão, abrace e beije ele. Diga: eu te amo em Cristo Jesus. O teu companheiro de ministério, aquele que era da tua igreja de antes ou depois, o que vai ser, diga: eu quero ter comunhão contigo. Nós fazemos parte da mesma igreja, lutamos pelo mesmo exército e pelos mesmos propósitos.